Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes, Certificação Pro, módulo 1. Eu queria fazer um comentário rápido, porque hoje eu tô correndo pra caramba, que eu tenho prova hoje lá na Anatel, prova de certificação na Anatel, então hoje vai ser um dia corrido pra caramba. Mas eu não podia deixar de falar que quando eu tenho que falar, eu fico uma fogueira ardendo para poder falar, não consigo ficar sem falar. Olha o nosso ouro aqui, ó, nosso ouro. É o seguinte, ontem eu conversei com o Hermes Vidal, lá de Guarapari, Espírito Santo, durante exatos 47 minutos, ele me ligou. E eu queria fazer um comentário rápido a respeito disso, que durante a conversa com ele, em diversos momentos, ele citou como sendo a base da opinião dele vídeo meu, certo? Então, conforme ele ia falando, ele ia citando meus vídeos como base de formação do pensamento dele. E se você for parar para pensar, gente, isso é muito grandioso dentro da limitação do que eu sou. Eu não sou nada, certo? No entanto, a base de opinião dele é formada em cima dos meus, muita coisa em cima dos meus vídeos, principalmente naquela questão da sabedoria. E isso me deixou muito feliz pelo trabalho que eu tenho feito aí dentro da internet. Então, eu gosto de mudar o que já está estabelecido com argumento inteligente, que aí demonstra que você é mais inteligente ainda. Há pouco tempo eu falei sobre a questão de lugar ao sol, né? Que eu quero lugar ao sol. Eu não, quero lugar na sombra. Sol é lugar de sofrimento, quero descansar na sombra. Lembra que eu fiz isso com vocês? E hoje eu vou mudar o conceito. Que a pessoa diz que quando está correndo muito, ela está voando baixo. Voando baixo é o cacete. Eu vou abaixo quem quer. Eu quero voar alto. Quero olhar o mundo de cima para baixo. Certo? Então que isso mude um pouquinho os conceitos de você. Então eu vou estabelecer o seguinte. Regra comercial. Certo? Vou estabelecer a regra comercial número 1 desse módulo. Cada módulo eu vou ter uma regra comercial estabelecida. Regra comercial ela deve ser cumprida por todo aluno, professormarcelomoraes.org. Certo? Todo aluno tem que cumprir essa regra, tá? Então eu vou estabelecer, em homenagem ao meu aluno lá, o Hermes, a regra Hermes Vidal, certo? Essa regra estabelece o seguinte: como que você vai proceder no que diz respeito à reciclagem de placas eletrônicas. Ponto final. Outra questão, placa de computador custa R$100 e poucos. Uma placa de fonte de TV de LCD custa muito mais do que isso. E nós também vamos poder reciclar a placa de TVs modernas de LCD, plasma, por aí afora. Mas como que você vai proceder para você poder adquirir essas placas? Presta atenção, regra, isso é regra. Quem não obedecer a regra perde a credencial, tá bom? Se você é meu aluno, se você tem uma loja, uma revenda, você vai ser um profissional certificado professormarcelomoraes.org. Mas se você não cumprir as regras estabelecidas, você perde a certificação, tá ok? Você perde essa nomenclatura. Então a pessoa, você vai ter a sua loja, você vai colocar lá profissional certificado professormarcelomoraes.org. A pessoa entra no site e vai lá, realmente ele é certificado, mas pode ser que você perca a certificação se você não cumprir as regras. Então, regra número 1 na negociação comercial, que é o grande problema de todo técnico, tá? Vocês às vezes são muito bons na parte técnica, mas na parte comercial vocês devem muito. Eu mesmo também, melhorei muito, mas ainda devo muito. Como é que você vai proceder? Exemplo. Um computador de um cliente seu deu defeito e ficou constatado que a placa-mãe está com defeito. Levou à sua loja. Você não vai consertar essa placa. Não, negativo. Você vai dizer para o cliente que a placa está com defeito, vai substituir a placa por uma nova, vai cobrar pelo serviço. E você tem duas opções para esse cliente: comprar essa placa dele com defeito pagando R$5, ou você pedir que ele faça a doação dessa placa para reciclagem pelo projeto professormarcelomoraes.org. Essa é a regra. Chegou na sua loja, computador com placa-mãe com defeito, você não vai consertar a placa para poder devolver ao cliente, de forma nenhuma. Por quê? Eu estabeleci essa regra comercial. Quem tem um equipamento com defeito não paga a metade do valor de uma placa nova para consertar. Se a placa custa 100, o cara não vai querer pagar 50 para consertar. Então, na hora que a placa está com defeito, não é interessante você oferecer o conserto ao cliente, ele não vai valorizar isso.
Porque ninguém paga metade do preço de um novo para conserto. Mas posteriormente, o que você vai fazer? Vamos supor, resolveu o problema do cliente, substituiu a placa dele por uma nova, cobrou pelo serviço e ficou com a placa dele, pagando R$5, que é o preço que eu estabeleço, que é regra também. Você vai pagar R$5 para essa placa, ou vai pedir a doação. Eu faço parte do projeto de reciclagem de componentes eletrônicos, professor Marcelo Moraes.org. Você pode doar essa placa para reciclagem. Doar, o termo é esse, doar ou comprar. Ah, não, então só tem interesse em deixá-la por R$5. Ah, tem sim, deixa aqui. Certo? Pronto. Porque eu quero geração de renda, ok? Tanto para quem está vendendo como para quem está comprando. Então, o que você vai fazer com essa placa? Essa placa vai ser encaminhada para a bancada para reciclagem. Extrair os componentes para consertar outras placas ou consertar essa placa. Por que eu estou dando essa grande dica? Gente, esse é grandioso que eu estou passando para vocês. Porque ninguém paga a metade do valor de uma placa nova para consertar. Mas todo mundo quer comprar uma placa reciclada pela metade do preço de uma nova. É isso. Esse é o grande momento, da grande sacada. Certo? Vou dar um exemplo. Vamos para a esfera da televisão. Uma placa de fonte TV LCD custa R$400. Aí ela deu defeito, você fala para a pessoa, eu vou cobrar 200 para consertar. A pessoa não vai querer, porque ninguém paga metade do preço de uma nova para consertar. Mas chegou um cliente, posteriormente na sua loja, com a placa de fonte com defeito, você fala, eu tenho uma placa reciclada pela metade do preço de uma nova. Na mesma hora tu fecha negócio e fecha um bom negócio. Esse é o conceito, essa regra Hermes Vidal, em homenagem a meu aluno lá do Guarapari, Espírito Santo. Então, chegou uma TV de LCD com defeito na fonte, você não conserta a placa da fonte. Você substitui por uma nova, atribui esse custo ao cliente, fica com essa placa através de doação ou através de compra, você compra essa placa, recicla e posteriormente você vai oferecer isso a um outro cliente. Por quê? Presta atenção, tem que entender a cabeça do consumidor. Ninguém paga para consertar a metade do preço de uma placa nova, mas todo mundo quer comprar uma placa reciclada pela metade do preço de uma nova. Certo? Esse é o conceito, essa é a regra Hermes Vidal. Tá ok? Outra questão. Não, deixa para falar isso no outro vídeo. Então essa é a regra Hermes Vidal na negociação. Você não conserta a placa, você substitui por uma nova e leva essa para reciclagem. Certo? Aí você paga ao cliente R$5 ou pede a doação. Outra questão. As lojas e profissionais certificados vão ter um banner: loja certificada professor Marcelo Moraes.org, ponto de reciclagem de componentes eletrônicos, certo? Somente para quem for certificado. Vai ter uma listagem no site. A pessoa, pô, será que a loja daquele menino é certificada mesmo? Aí vai botar no site, vai constar, não é certificado. Se não for, vai sofrer denúncia e vai sofrer sanções criminais e civis referentes a tal ato, tá bom? Eu quero criar lojas certificadas e profissionais certificados, professor Marcelo Moraes.org. Eu acho que eu falei tudo que tinha que falar. Profissionais certificados, pontos de reciclagem, relação de compra e geração de renda, que eu já falei com você, e as questões comerciais. Gente, eu falei muito rápido porque hoje eu estou voando alto, não é voando baixo, que voar baixo não quero gosto disso não, quero voar alto. Então estabelecer a regra Hermes Vidal na negociação. Vou falar de novo. Chegou um computador na sua loja com placa mãe com defeito, substitui por uma nova, pega essa placa para reciclagem. Chegou uma TV de LCD com a placa de fonte nova, substitui por uma nova, pega essa placa para reciclagem. Por quê? Ninguém paga a metade do preço para consertar, mas todo mundo quer comprar uma placa pela metade do preço de uma nova. Ponto final. Grande abraço, professor Marcelo Moraes.